Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV. Você está entrando em um programa, Katia Gaia, onde o normal é ser diferente. O normal aqui no Enigmas é ser paranormal. Como vai, Cris? Oi, Tudo bem, Fred. Katia Gaia? Tudo bem? Oi, Estamos aqui meninas. com um convidado mais do que especial e espacial, né, Katia Gaia? Fred John, Verdade, que Fred acompanha, já John. está nessa nave há anos-luz, né, Fred? Tudo bem, Fred? Bem-vindos Obrigado, ao é um Enigma. prazer a gente estar junto. Bem-vindos ao Enigma, obrigado ao convite, Cris. Obrigado ao convite, Gratidão. Cris Lantin também, e também a Katia Gaia. E é bacana estarmos com vocês aí nesse momento tão importante da humanidade, né? E trazendo um contexto também que é tão atual. E obrigado mais uma vez pelo convite. Nossa, uma honra Nós estar com vamos você. falar, né, de temperamentos humanos. Muito interessante esse tema, e eu tenho certeza que vai interessar para muitas pessoas e vai ajudar muita gente também. Verdade. Ô, É isso Fred, aí. explica aí, o que é Oi. temperamento? Olha, na verdade, eu posso fazer até uma parte sobre isso, um pouquinho antes de chegar no tema, porque é o seguinte: como é que isso começou? De onde veio essa história dos temperamentos? Porque tem que saber, né? Sim. Qual que é o motivo da gente estar falando sobre os temperamentos? Os temperamentos eu vi duas versões sobre esse tema, que é o seguinte: quando a Atlântida ainda existia e teve um dos afundamentos importantes, que foi um dos maiores, dizem que pela teosofia que caiu um pedaço da Lua na Atlântida e por isso a Terra virou o eixo em 23 graus e meio. A partir daí se teve as 4 estações e também o povo que ainda sobrou na Terra se dissipou aos outros continentes. E aí então formou-se os temperamentos a partir daí. Os temperamentos já existiam, só que eles se fortaleceram e mudaram um pouco mais acentuadamente a partir desse momento. Essa é uma visão da teosofia. E a outra visão que a gente tem também é uma visão que já vem lá da Grécia, dos pensadores, de Aristóteles, enfim, do pessoal da Grécia clássica, que falava exatamente isso. Tem um, se eu não me engano, eu acho que o nome dele é Galeno. Ele é um dos pensadores da Grécia Antiga, que ele foi o príncipe na época, né, ele foi o príncipe da medicina. E ele começou, então, através do Hipócrates e também com a história do Aristóteles, a destrinchar toda a espacialidade humana, feito pela cosmovisão, e aí, então, introduziu isso na medicina. Então, desde lá para cá, a gente está usando isso na medicina. O tempo todo as pessoas utilizam isso. E a cosmovisão dizia o quê? Que tudo que existe tem os elementos, os 4 elementos que existem na Terra: água, fogo, terra e ar. E o ser humano não é diferente. O ser humano também é absorvido por esses elementos e cada um tem tem um comportamento em cima disso. Isso é tão verdade que a gente tem o quê? Os signos, né? Que provam isso. Então a gente tem o signo da água, o signo da terra. Depois eu trouxe uns gráficos aqui para a gente mostrar isso. Como ficam Mas os eu quero que temperamentos você dentro dos fale signos. sobre os temperamentos, né? Quais são? Então, e os temperamentos, o que é o temperamento? Temperamento, na verdade, é interessante você dividir o que é humor e o que é temperamento. Você fala assim, estou com temperamento variado hoje. Não, não é temperamento variado. E você pode estar com humor, né? Que o humor é uma mistura de pensamento que você alimenta e alimentação propriamente dita, juntamente com a energia sutil do teu organismo. O temperamento, não. Olha só, o temperamento ele é uma mistura que, quando o ser humano vai encarnar, ele traz com ele o quê? O karma da nação, ele traz o karma do segmento racial dele, o karma do ramo familiar, o karma do pai e da mãe e o próprio karma. Isso significa que o ser humano já traz de berço o próprio temperamento. Então, os humores eles vão se alongando com o tempo, vão se moldando de acordo com o que eu falei sobre a alimentação e sobre o pensamento, e aí, então, fez essa metamorfose que a gente já conhece. E tem uma coisa interessante sobre os temperamentos. Os temperamentos, como a gente está conversando sobre quais são, né? A gente tem 4 princípios: são o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Então, são bem diferentes entre eles, né? Então, os signos também se encaixam aí. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês, enquanto a gente está conversando. Deixa eu ver se eu entro aqui. Tem como vocês colocarem o gráfico que eu deixei? Cadê o gráfico que eu... Aí, isso. Pronto, tá aí. Legal. Esse gráfico aí. Bom, então o que acontece nesse gráfico? Vocês estão vendo aí que as qualidades
estão do lado de fora do círculo e os defeitos na parte de dentro. Esse é um gráfico bem reduzido do que são os temperamentos humanos, tá? Tem muita coisa para falar. Então, aqui a gente pode pensar, ó, pelo lado positivo, né, pelo lado das qualidades do ser humano, quando você está bem alinhado, está bem equilibrado dentro do seu comportamento, você tem essas qualidades que estão em destaque lá do de fora. Quando você tem esses desequilíbrios que falam mais do que a qualidade, você enxerga o lado de dentro. Então, o sanguíneo equilibrado entre baço, pâncreas, por exemplo, e fígado, a gente tem a parte de fora, porque todos esses 3 órgãos, eles definem muito sobre o teu temperamento. Então, baço, fígado e pâncreas, tá? Tudo isso é muito importante, né, no contexto. E a gente tem isso de forma equilibrada na parte de fora dos signos, né, dos tipos de sangue. E na parte de dentro, quando você não tem esse equilíbrio, você tem a parte dos defeitos. Então, você vê que interessante, né? Um sanguíneo equilibrado é um cara comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Se ele não é assim, ele pode ser pusilânime, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Que, na verdade, é o oposto. Você está vendo o oposto entre os lados, né? O que tem dentro é o oposto do que está fora. E você vê isso em cada um deles, está vendo? Então eles, você falou que tem uma ligação com os signos, né? Isso. Você pode já fazer esse aporte aí para a gente também. Tá, eu vou passar aqui Olha só que interessante isso. Dá para vocês aumentarem aí? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Aí, ó. Oh, melhorou bastante. Aí vocês estão vendo aqui, né? Os signos, tem o signo de Áries, que é o elemento fogo. A gente tem aqui o colérico melancólico, é uma mistura deles. Antes de eu começar a falar isso aqui, é importante a gente definir o seguinte: não é todo. A gente não tem o elemento completamente puro dentro da gente. A gente tem os 4 elementos conosco. Quando a gente for falar sobre os elementos, vocês vão perceber que muito das qualidades e dos defeitos, todos nós temos, até dos 4. Só que é interessante dizer o seguinte: você tem um em destaque, um é o mais forte, um é o que comanda você o resto da vida. E os outros 3, ou os outros 2, né, que são adjacentes, eles também são fortes em você. E tem mais um oculto, que conforme o tempo passa, você deixa ele em ascensão. Mas eu já vou falar sobre isso. Aí a gente está vendo Áries, elemento fogo, e então é uma mistura de colérico com melancólico. E ele está na classificação de 21/3 a 21/4, que é a idade dele. O touro é elemento terra, ele é um puro melancólico, tá? Já vou descrever o que é o melancólico também. 21/4 a 20/5, a idade do signo. Gêmeos, elemento ar, sanguíneo e fleumático. É uma mistura, tá vendo? Ele é um pouco sanguíneo e um pouco fleumático. De 21/5 a 20/6. Câncer, elemento água, reumático, sanguíneo, 21/6 a 21/7. O leão, elemento fogo, clássico colérico. 22/7 a 22/8. Virgem é um melancólico colérico, que é 23/8 a 22/9. Libra é um elemento ar, sanguíneo colérico, 23/9 a 22/10. Um clássico fleumático é o escorpião, com elemento água, 23/10 a 21/11. Um sanguíneo, elemento fogo, colérico sanguíneo, 22/11 a 21/12. Capricórnio, terra, melancólico fleumático, tá vendo? Também é uma outra mistura aqui. 22/12 a 20/1. Aquário, elemento ar, puramente sanguíneo, 21/1 a 19/2. E temos aí o peixes, elemento água, fleumático melancólico, do 20/2 a 20/3. Ô Fred, então, explica pra gente aqui, por exemplo, começa aqui no ar. Eu não entendi, desculpa, você saiu do ar. E ela travou. Acho que ela pediu para que você explicasse sobre a questão do Áries, né? Acho que o colérico, que a gente ainda não viu. Você falou um pouquinho sobre a questão do sanguíneo, né? Aí volta lá para aquele outro esqueminha seu, aquela outra imagem. Cris, Lantim, a outra imagem. É possível?
Deixa eu ver, deixa eu só voltar onde estava aqui. Peraí, agora sim. Aqui, ó. Isso mesmo, porque aí você Tá. estava falando das qualidades do sanguíneo, daí falta dos outros, né? Porque ali tem Sim, uma sim. mistura. Tem bastante. Eu vou colocando para vocês então aqui. A Sim. gente então tem o colérico. Se o colérico, é como eu falei, se o colérico não está trabalhando aqueles aspectos das glândulas que são importantes para a manutenção do equilíbrio orgânico, equilíbrio emocional e psíquico, então a gente tem essas divisões. Quando a gente não tem esse equilíbrio, a gente tem um cara iracundo, né, que é um cara mais irado, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. E se ele já é um cara mais equilibrado, é um cara energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, é um líder nato e é muito audacioso. Eu falo é um líder porque é o temperamento. Eu vou dizer depois com detalhes sobre esse daqui. Eu estou ilustrando já que eu coloquei o gráfico aqui, para a gente dar uma lapidada, uma pincelada rapidinho. Mesma coisa Sim. acontece no lado do melancólico. A gente está vendo aqui que o melancólico não trabalhado, equilibrado emocionalmente, psiquicamente, a gente tem ele aqui como um cara egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo ou inflexível. E se ele é um cara mais trabalhado, a gente tem ele como habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Então, a gente tem aqui no gráfico os contrapontos. O habilidoso, o contraponto é egoísta. Minucioso, anuado. Sensível, pessimista. E a gente vai indo. Aqui a gente também tem o fleumático, como calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. Na verdade, se você for pensar bem, essa história aqui de ser um cara desconfiado nem sempre é negativo, depende do ponto de vista. Se o cara é desconfiado, ele vai investigar, vai pesquisar e vai chegar num resultado até às vezes muito mais profundo. Então depende do que é cada situação, a gente vai analisar com outro tipo de olhar. Mas isso aqui é outro papo, né? Quando a gente tem ele mais equilibrado, a gente tem ele como uma pessoa calma, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e também um cara bem-humorado. Eu tenho uma pergunta para você, Fred. Aí claro. vem de. Não estou te interrompendo, mas eu sinto que tem aí alguma conexão essa pergunta. Eu só descubro o meu temperamento mediante o signo ou existem outras formas? Boa pergunta sua, eu já vou responder para você já. A gente tem vários aspectos para a gente conseguir visualizar isso daí. Eu posso responder isso para você em texto ou posso responder em gráfico. Em texto eu tenho mais completo, em gráfico eu tenho só pincelados. O que você prefere? Como você preferir. Você é o convidado. Eu acredito que todo mundo quer saber, então fique à vontade. Tá, então eu vou colocar para você aqui então um pouco dessa história do que é o tipo físico, né? Vamos começar a falar sobre o colérico. Então, sim. O que é o colérico? O colérico é o tipo ombrudo, peito para frente, cabeça enterrada nos ombros, sisudo, parece rude. Denota um controle e um domínio reflexivo, uma conduta rígida pela vontade e um modo de atuar enérgico e tenaz. O tórax e o abdômen são bem declinados, os braços e as pernas são largos e compridos. Quando compra a camisa, fica sempre curta. É um pulso rápido, um coração pequeno e vasos estreitos, e o que acelera a circulação, e é um cara vigoroso, exaltado, excitado, inquieto, impetuoso, agitado, nervoso, extremamente irado, furioso, bravo, seguro, determinado, olhos severos e olhar firme, mãos cerradas e andar firme também. Então, eu estou te colocando o clássico, tá, Kátia? Isso aqui não é assim, não é porque você vai encontrar todo o colérico tem que ser assim, não. É como eu falei, como a gente tem os vários conosco, os vários outros tipos conosco, a gente tem um pouco mais acentuado algum desses traços dentro da gente. Se a gente tem um temperamento colérico, por exemplo, você vai encontrar mais traços físicos e psíquicos de um colérico do que qualquer outro. É isso que define você, tá? Então, essa é uma característica física do tipo colérico, que é uma personalidade irradiante, mas o plano intelectual ele é muito ponderado e medido.
a sua energia manifesta-se por resoluções inquebrantáveis. Então é aquele tipo de cara que decidiu, está decidido, ninguém tira da cabeça dele. Ele é um cara rápido nas decisões e principalmente pela impulsividade. É um cara perseverante e se tomar uma decisão mental, não discuta mais. E já está resolvido com ele. É um metódico que planeja não só a intervenção, como a forma e o momento. Então, tem muito mais coisa para falar, mas deu para entender que ele já é um cara muito resolvido com ele, é um cara muito forte de personalidade. E ele, como profissional, ele possui uma inteligência objetiva, prefere o concreto do que o abstrato. Se você tem é um dono de empresa, por exemplo, é um diretor de empresa, que você vai falar sobre isso, o assunto qualquer com ele, quanto mais objetivo você for, melhor você vai ser na entrevista. Depois a gente pode descrever isso. Estou colocando rapidamente. Eu também estou acelerado aqui na velocidade de conversar, porque eu não consigo falar muito, né? Porque é muita coisa. Verdade. Em meia hora não dá. Então é um cara que sabe decidir e tem boa capacidade de comando. É perseverante e não desiste nem perante os fracassos. Atua sem necessidade dos demais. Sua atividade é intensa, organizada, dirigida pela razão, distribui as suas tarefas e as realiza com regularidade, mas conforme sua vontade. É um cara disciplinado, sistemático e organizado nas suas tarefas. É um cara muito metódico e rege a sua conduta por rígidos princípios morais. A motivação dele convém mostrar-lhe, então, a hierarquia de cargo, a finalidade e o alto valor da tarefa que ele irá realizar, realçando, então, uma posição em relação às pessoas com as quais ele irá trabalhar. Se é uma criança colérica, o seu ponto forte é a cólera, é o seu caráter teimoso e irredutível, embora muitas vezes não as exteriorize. Quando as coisas não saem conforme os seus desejos, e como estes são apoiados numa vontade forte, a sua contrariedade é tão forte quanto o desejo. Tem um arraigado sentido de justiça, é responsável, sabe se impor com facilidade, pois, dentre os temperamentos, é o mais firme. Tem muita energia e, até sem ninguém pedir, torna-se líder do grupo. Gosta de liderança. Mas se não o seguirem, estoura, pois tem os nervos à flor da pele. Se for uma mulher colérica, ela é uma pessoa que apresenta forte espírito de liderança, é líder de grupos femininos, é uma ótima anfitriã, secretária executiva, participa de competições esportivas e são presidente de associações de pais e mestres, administradora e pode ser insensível aos problemas dos outros. Líder de movimentos pioneiros e faz parte é um alto funcionário dentro do escalão. Então, eu resumi para vocês aqui uma característica bem abrangente, tá? De comportamento, psique, que eles estão agregados aqui no colérico. Cris, tudo certo por aí? Tá entendendo direitinho? Tudo certo. Nossa, eu entrei pelo celular, porque no computador aqui zerou a internet. Não sei o que aconteceu aqui. Mas graças a Deus estou de volta. Beleza. Então tá bom. Então a gente vai falar agora sobre o sanguíneo, tá? Como eu estava falando, não sei se você pescou o que eu falei antes, que eu falei para a Kátia, que os temperamentos eles não são absolutos em você. Você tem um predominante, outros adjacentes e tem um oculto. Então você vai mudando com o tempo, depois eu vou te falar. Até é bom já começar nesse assunto, depois eu vou entrar no sanguíneo, para você entender, a criança, geralmente do 0 ao 7, elas já são um pouco de cada um desses 4 aí, que eu ainda vou falar quase todos, né? Ela é um agregado do 0 ao 7. Depois do 7 aos 14, que são os ciclos de 7, do 7 ao 14, elas são esse tipo que eu acabei de falar. Crianças mais rebeldes. Elas têm aquela fase da adolescência que todo mundo conhece, que é a fase da rebeldia, são intolerantes, intransigentes, são rebeldes e tal. Então, classicamente, você já consegue perceber isso nessa adolescência. Quando você percebe que depois eles passam para o terceiro ciclo, que já vem dos 14 aos 21, eles já são outro tipo, já são o tipo sanguíneo, que é o que eu já vou começar a contar aqui, que é o tipo mais exuberante, que vão buscar, vão acontecer, querem ganhar o mundo e tal. E depois a gente tem o melancólico, que depois dos 28 para frente, eles são... Bom, eu vou explicando conforme eu vou dizendo aqui sobre os temperamentos, para vocês Mas fica tranquilo, Fred. Você pode falar do sanguíneo, destrinchar muito bem, daí a gente faz um programa número 2 com um fleumático e o melancólico. Fique em paz. Isso.
Tá bom, Você olha só, vai eu voltar falando... para falar dos outros dois. Tá bom. Olha, eu falando rápido pra cacete, olha, já passou 20 minutos. Passa rápido, né? Então você vai Meu falar o Deus. sanguíneo que eu sou sanguínea. O professor Ademar disse que eu era sanguínea e você vai confirmar. Vamos lá. Ó, o que é uma pessoa sanguínea? Pessoa sanguínea é uma pessoa marcante e que não passa despercebida. Seu espírito é jovial, apaixonado, alegre, sociável e é ágil e rápido. E tem mais vitalidade, é sempre animado. Gosta do contato com a natureza, tem amigos em todas as partes e sente necessidade de movimento físico. Seu ritmo é rápido, entusiasta e movimentos são amplos, dinâmicos e expansivos. Eloquente, gosta de auditório, de frequentar a sociedade, é ávido por projeto social. A pessoa carinhosa, bondosa, muito emotiva, tem bom senso, facilidade de expressão, imaginação, suporta mal a monotonia, são extrovertidos, sabem fazer observação exata e revelam notável espírito prático. Gostam da sociedade, em si mostram polidos, espirituosos, irônicos, céticos, sabem lidar como ser humano e são hábeis diplomatas, liberais e tolerantes em política. Manifestam pouco respeito pelos grandes métodos e dão mais valor à própria experiência. Demonstram iniciativa e grande maleabilidade de espírito. E qual que é a característica física desse tipo de ser? É o tipo mais normal e proporcional. É um aspecto corado, saudável, peito amplo, pescoço forte, rosto largo, cheio de vitalidade, olhar forte, andar leve e braços soltos. Se a gente for classificar, eles são os próprios vendedores das empresas, bem-humorados, sempre... Depois eu tenho um exemplo que o Ademar me contou, que eu não vou poder contar isso hoje, porque não vai dar tempo. Mas, só para você entender, a ilustrar, é interessante encontrar eles na sociedade, no dia a dia. Como é que eles se comportam? Então, no próximo programa, eu posso dizer um pouco sobre isso, porque vocês vão ver na prática. E é importante saber como é que a gente vai lidar com esse equilíbrio aí. Continuando. A personalidade, então, é uma pessoa expansiva, entusiasta, comunicativa, gentil, satisfeito, positivo, confiante, extrovertido, contente, assoviador, aventureiro, musical, comunicativo, afável, agradável. É um ator nato, exuberante. Tem um espírito positivo, prático, bom senso, é alegre, sensual, gosta de arriscar em jogos, precisa de movimento, de viagens de esportes de ar, porque o elemento desse temperamento é o elemento ar, tá? Por isso que ele é um cara todo assim, aceso com a natureza, gosta de viagem, gosta de escalar montanhas. Ele tem. Aquele tipo de ser que tem as narinas até mais abertas. O elemento é ar, então ele respira ar onde ele passa, ele é esse cara. O outro que eu disse que é o colérico, o elemento é fogo. Então ele é o cara de tipo vermelho, sempre quente. É que tem toda uma alimentação condizente aí para identificar também o que ele pode não pode comer. No outro programa eu vou contar. Continuando. Tem facilidade, o sanguíneo, né? Tem facilidade de expressão, gosta de mudanças, é generoso, mas não esquece de si. É vaidoso, gosta de aparecer e brilhar. Dependendo de sua criação, pode lhe faltar tato e delicadeza quando quer se promover. É apreciado pelo seu caráter otimista e caloroso. Sempre demonstra amabilidade, mesmo quando não se sente nada, podendo até cometer pequenas mentiras, aumentando ou diminuindo as situações para aparecer ou conseguir o que deseja. Tendência a descarregar as suas emoções em atos, palavras e manifestações grandiosas e expressivas. Tem mais coisa, mas eu vou colocar no lado profissional aqui. Nos assuntos profissionais, é sensato, prático, inteligente, com capacidade de atender vários assuntos ao mesmo tempo, adapta-se sem dificuldade em diversas tarefas. Sua memória é mais visual do que auditiva, é criativo, atua com entusiasmo e a sua facilidade de contato lhe proporciona amigos em todas as partes. Sua afabilidade o faz ser considerado uma pessoa simpática e atrativa. E aí tem mais coisa também. Mas continuando, agora a criança sanguínea. Ela tem bastante mobilidade, é turbulenta e sempre está em movimento. É vaidosa e gosta de ser o centro das atenções. Sua impulsividade frequentemente aparece de forma com explosões, com descargas nervosas. Essas atitudes agressivas diluem-se rapidamente, pois os sanguíneos não são rancorosos. São crianças simpáticas, afetuosas e extrovertidas. Têm facilidade para fazer amigos e adaptam-se com rigidez, mesmo depois de suas rabugices, que são frequentes.
são independentes, necessitam de muito espaço para mover-se, criativas e imaginativas, gostam de aventuras, têm boa memória e aprendem com facilidade, porém não vão fundo nos assuntos. Então, só para completar esse momento aqui, existem duas características dos temperamentos: excitação e energia. Energia é o teu combustível de realização, e excitação é a tua vontade. O colérico, aquele cara lá atrás que eu falei, ele tem as duas coisas. Ele tem energia e tem excitação. Tudo aquilo que ele tem vontade de fazer, ele vai e realiza, porque ele tem energia suficiente para isso. Esse aqui não. O sanguíneo não, ele tem vontade de fazer um monte de coisa, mas ele realiza pouco. Ele não tem tanta energia para despender em tudo que ele quer, entendeu? Embora ele seja tudo isso, ele acaba se dispersando um pouco com todo esse horizonte fantástico que ele vislumbra e que ele sempre se condiciona e condiciona os outros. Porque é um cara, quando você vai, você bate papo com ele, você conversa, você troca ideia, você ri, você chora, porque é um cara, é uma pessoa muito sensível, sensitiva. Então, são os grandes músicos da humanidade, são pessoas que são os grandes vendedores, são os grandes atores, né? Então, são pessoas que são grandiosos da comunicação também. Então, com certeza, nós três temos muito do sanguíneo aí. Sim. Olha, não vai dar tempo da gente concluir os outros três por falta de tempo. Vocês têm alguma pergunta, não? Tem um monte, né? Você pode falar dos alimentos desses que você falou hoje. Isso, bacana. Eu vou falar rapidamente sobre os alimentos para dar tempo aqui, para a gente não... a gente conseguir completar aqui. O que a gente observa aqui nos alimentos do colérico? O que ele costuma... Como é que é o temperamento dele? Não é um temperamento quente? Temperamento ativo, com muita energia? É o tipo de temperamento que você encontra em alimentos como carne de animais rápidos, carne vermelha, mal passada, ovos, alimentos ricos em proteínas animais e vegetais, pimenta, alimentos de cor vermelha e energéticos, alimentos de ciclo rápido, alimentos calóricos e excitantes, tudo que é estimulante. Isso é tudo que um colérico não pode comer. E é tudo que o colérico come, né? E é tudo que o colérico é tudo que o colérico é e tudo que ele não pode comer. Porque senão o que acontece, Kátia e Cris? Você potencializa o próprio temperamento dele. Aí ele tem o piripaque, ele pode ter piripaque. É tanta energia ao mesmo tempo acumulada naquele corpo que ele tem piripaque. Então qual que é o tipo de comida que ele tem que comer? O oposto. Ele tem que comer a comida que, na verdade, eu vou descrever lá na frente, que é do melancólico, que é a comida que são os alimentos da terra, que são raízes, cenouras, batatas, nabo, beterraba, cogumelos. Tem que ser vegetariano. Alimentos pesados e concentrados, alimentos amargos, sal, alimentos envelhecidos, conservas e de ciclo lento, legumes que crescem sobre a terra. Por quê? Porque é o tipo de coisa que segura mais ele. Ele é um cara muito ativo, muito rápido. Então tem que ter alguma coisa que prenda ele. A comida é um bom caminho para conseguir fazer a metabolização ser diferente. Por quê? O que você come metaboliza nos 3 órgãos que eu falei, né? No baço, no fígado e no pâncreas. Tudo isso gera o temperamento. Então, se você começa a comer alimentos que fazem uma contrapartida ao temperamento, ele te traz um equilíbrio. O equilíbrio não vem só na alimentação, mas é um ponto. Então, com a alimentação balanceada, você já tem um ponto favorável. Se você também tem uma forma de fazer uma dieta de vida, não só alimentar, mas de vida como um todo, ligado ao melancólico, você tem um colérico mais equilibrado. O que é isso? Um cara que de vez em quando vai pescar, vai relaxar, vai fazer yoga, vai tocar um instrumento, vai desestressar aquele lado dele no trabalho, aquela atitude, aquela energia que ele vem concentrando durante o dia. Porque é um cara com todas as energias, ele tem que jogar isso fora, né? De algum jeito. Tocar um instrumento é uma boa, pescar também. O que ele puder fazer para descarregar, entendeu? Então, tem que tomar atitudes assim. Então, a alimentação desse tipo de comportamento é importante. Qual que é o temperamento do cara de... Aliás, temperamento, a comida, né? Que o cara de sanguíneo geralmente come. Ele é um cara ligado ao ar. Então, são aves, frutas, folhagens, doces, sorvetes, massas, carboidratos, alimentos leves, alimentos adstringentes, alimentos de cor amarela, laranja, excitantes de ciclo rápido, alimentos que crescem bem perto do sol, que medem
bem longe que estão bem longe da Terra e que amadurecem sob plena força solar. Isso também, como eu falei, né? Isso aqui são características dos alimentos do ar. Mas ele também tem que ter esse equilíbrio. A mesma coisa que eu falei, tem que ter aquele equilíbrio. Então, o cara que também é ligado nisso, muito polarizado, muito assim, um sanguíneo extremo, ele tem que ter outro lado. Então, tem que comer mais verduras, hortaliças, sucos de liquidificador, peixes, alimentos liquefeitos, frutos do mar, chá, sopa, alimentos ácidos, alimentos de cor verde e calmantes como alface, alimentos de ciclo lento, cujo crescimento demora para atingir a superfície do solo. Porque você vê que faz um contraponto. Se o cara é muito acelerado, você tem que desacelerar, e desacelerar com a alimentação balanceada. Então, é o que eu falei. Então, uma coisa vai balancear a outra. Eu falei um pouco dos 4 agora aqui, né? Sobre as alimentações. Mas tem muito mais para falar. Claro que não vai dar para falar, já passamos 2 minutos do teu horário. E falamos a metade. Mas você volta para falar, porque a Cris ficou curiosa para saber o dela, né, Cris? Claro. Vamos num próximo programa aí, num outro que ele puder vir, ele vem e fala do restante, né, Não, mas ele volta logo. Ele volta esse mês mesmo para falar. Isso aí, vamos sim. Por que eu achei importante? Porque eu achei importante falar isso, Cris? Porque assim, se você também traz coisas básicas, papi, popopó, é isso e aquilo, você não destrincha o que é a importância do temperamento, de onde ele veio. Então é uma loucura falar em meia hora, mas pelo menos a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais profunda para o cara entender o que ele é, para onde ele tem que ir e o que ele tem que comer. Um pouco de cada coisa, né? Com certeza. Mas você volta, Fred, aí você dá uma pincelada no que você já falou e continua nesse tema. Kátia, marca com ele para ele voltar agora aqui para a gente poder terminar esse programa, né? Vai ser Queria agradecer você, Fred. Vamos lá, sem problema. Por todo esse conhecimento aí, e a gente ainda vai fazer um programa falando desse momento atual da humanidade aqui, do nosso país. Catinha, gratidão. Gratidão. Fred, você quer deixar os seus contatos? Gente, bom, para quem quiser contratar a trupe da Serenata para fazer um evento na sua casa ou também na sua empresa, o nosso site é o serenatecia.com.br, o telefone WhatsApp é 998215788 ou 3733-9010, código 11, que é em São Paulo. E para quem quiser compartilhar um pouco mais de assuntos como esse e outros mais, a gente tem o Tocando Oculto, que é exatamente com o nome Tocando Oculto, que a gente está no Curon TV, junto com a Cris, e a gente também está no Tocando Oculto, que é do próprio canal, que a gente refez ele agora, porque a gente levou aquele tombo, mas a gente deixou todo o conteúdo lá para o pessoal poder observar, né? Poder compartilhar com a gente, tá bom? Muito bom, Fred. Gratidão. E você volta ainda esse mês para terminar o tema. Fazer o programa 2. Isso aí. Pessoal, entre no Tocando Oculto do Fred, no canal do Fred John, entre no Cron TV e vem com a gente nessa jornada, porque nós estamos irmanados para trazer esse trabalho de consciência aí para vocês. Gratidão, Fred. Gratidão, Kátia. Gratidão. Beijo a vocês. Obrigado, Beijão, gente. gratidão. Valeu.